O meu próximo convidado em palco é o professor Artur Correia Cristóvão. Vamos ouvir dele para perceber também como é que esta questão do planeamento tem impacto no dia-a-dia destas regiões e como é que nós podemos olhar para o futuro de forma um bocadinho mais promissora a nível de planeamento e daquilo que pode ser feito. Então, muito boa tarde. Muito boa tarde. É preciso microfone. Estão a gravar, não é? Uma chatice, porque estar aqui com o microfone. Se fosse um gelado era melhor, porque podíamos ir comendo ao mesmo tempo, mas o microfone não dá para comer. Bom, eu queria deixar aqui 3 ou 4 notas para o nosso debate. E essas notas tinham a ver com os temas que foram propostos para este debate. O planeamento, o desenvolvimento local, sobretudo, e também falar um pouco de iniciativas que a partir da Universidade, em conjunto com a região, estamos a procurar promover. Mas antes disso queria cumprimentar os organizadores e felicitá-los por este conjunto de debates Interior 2.0, começaram aqui há umas semanas atrás em Alfândega da Fé e que vão continuar percorrendo aqui a região, e também cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e todos os restantes presentes. Relativamente ao planeamento, como foi aqui já referido, na verdade nós não temos uma cultura de planeamento, embora haja sem dúvida um progresso face àquilo que existia aqui há 20 ou 30 anos atrás. Falo também, naturalmente, pelas próprias universidades, pela minha também, onde essa cultura de planeamento não existia. E quem diz planeamento também uma cultura de avaliação, de balanço, de olhar para aquilo que se progrediu e para a necessidade do que há a fazer ainda. Mas, na verdade, hoje, e se olharmos para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento regional, começam a existir experiências, começam a existir programas, planos, enfim, todo um conjunto de iniciativas que, de alguma forma, consubstanciam uma evolução. Na verdade, hoje, por exemplo, ao falarmos de desenvolvimento local, as associações de desenvolvimento local, como, eu não sei aqui a Vila Flor em que área é que está, se é da Coran, se é da Destec, as associações de desenvolvimento local têm que fazer os seus planos estratégicos, as próprias comissões intermunicipais, as CIMs, estão agora em processo aqui na região de terminarem, de afinarem os seus planos estratégicos para os próximos anos. A própria Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte esteve envolvida nos últimos tempos também em delinear um programa de desenvolvimento para o conjunto da região. Portanto, há aqui, na verdade, um conjunto de iniciativas que consubstanciam uma evolução neste capítulo. Eu julgo que, porventura, há desafios, há progressos que podem ser feitos. Na minha perspectiva, o planeamento, muitas vezes nós entendemos ainda muito o planeamento como criar, construir, fazer um plano, apresentar um plano, um documento, um produto. E eu tendo a ver mais o planeamento como a combinação entre um processo e um produto. O processo é aquilo que leva à construção, à apresentação do produto. O processo são as interações, são as consultas, são a forma com que se pode envolver uma comunidade, um conjunto de organizações, de instituições, a quem esse plano diz respeito. E, na verdade, em muitos planos com que nós contactamos, temos muito mais um produto do que um processo. É muito mais visível o produto do que o processo. Planeamento eu entendo sobretudo como uma possibilidade de envolver, de pensar coletivamente, de estabelecer uma visão através desse pensamento, dessa reflexão, procurando concentrar recursos em objetivos e em áreas consideradas fulcrais, no sentido de maximizar objetivos, naturalmente,
Quando tratamos de territórios, sejam eles locais ou regionais, é fundamental nesse planeamento pensar em abordagens que permitam diferenciar o território, valorizar os seus recursos, acrescentar valor aos mesmos, como aqui já foi referido. Planear significa também não ficar parado no tempo e, quando falamos de desenvolvimento local, não ficar totalmente cativo de imposições exógenas, porque, na verdade, hoje não existe as regiões, quaisquer que elas sejam, seja um município, seja um conjunto de municípios ou uma região no seu conjunto, não existem isoladamente do mundo, de um país, de uma Europa, de um mundo, e então existem sempre forças e implicações exógenas, exteriores, que naturalmente afetam as decisões e os percursos de qualquer local, de qualquer região, de qualquer território. Mas quando nós planeamos, quando definimos uma visão, podemos sempre exercer o nosso papel, a nossa influência, podemos sempre assumir um compromisso para delinearmos de alguma forma o nosso futuro. Portanto, primeira reflexão então em torno das questões do planeamento. Vejo sobretudo como uma combinação, como eu disse, de processo e produto, dando uma importância grande ao processo, ou seja, às interações, a essa construção. Vejo fundamentalmente como um processo aberto. Hoje o planeamento tende a ser substancialmente distinto, a sua visão, a forma como ele é visto e também como ele é feito, substancialmente distinto daquilo como era visto há 30 ou 40 anos, que era mais um exercício de gabinete, do gabinete de planeamento. Ainda hoje muitas instituições têm, está ali a colega do gabinete de planeamento aqui da Direção Regional de Agricultura e Pescas, mas não é um exercício que fica fechado num gabinete. O gabinete pode ser um elemento dinamizador, um elemento fulcral para promover esse processo, mas não é algo que fica encerrado no gabinete. É um processo muito mais aberto e muito mais participado. Bom, segunda reflexão mais em torno do desenvolvimento local. Local, para mim, é o território de proximidade. O local tanto pode ser o município de Vila Flor ou de Alijó ou qualquer outro, como pode ser um conjunto de municípios ou um espaço até mais alargado. Mas é normalmente um território de proximidade, é um território onde as relações entre as pessoas, entre os atores é mais forte, é um território de identidade e também é um território com que as pessoas se identificam. E o desenvolvimento local é fundamentalmente essa dinâmica que se pode criar em cada sítio, em cada território, em cada local, para procurar dar mais vida à economia, dar mais vida à sociedade, valorizar os recursos, responder aos anseios, às necessidades, às preocupações. Penso que é esse também muito, o desenvolvimento local é muito aquilo que move os autarcas, não é? O poder local, mas não exclusivamente. Criar, de facto, mais vida, valorizar recursos, responder, criar sustentabilidade. Mas o desenvolvimento local tem necessariamente alguns princípios e eu aqui sublinharia 3 ou 4 que me parecem importantes. Desde logo, o princípio da mobilização das pessoas, da participação, da cooperação, da negociação, que é um elemento fundamental para construirmos comunidades locais com uma vida coletiva mais forte. Com mais democracia. Nós hoje temos uma democracia com 40 anos, mas é ainda uma democracia relativamente frágil, relativamente débil. Alguns têm-lhe chamado uma democracia de baixa intensidade. E, na verdade, nós, ao nível local, temos a capacidade e o poder de conseguir ter uma democracia mais forte, com mais envolvimento, com mais compromisso das pessoas e da comunidade. Um outro princípio importante do desenvolvimento local é o da governança territorial, ou seja, no fundo, o desafio de nós podermos ter um envolvimento mais permanente, mais forte de todos os atores que localmente se podem empenhar no desenvolvimento local, mas também a capacidade de podermos trabalhar com atores externos que podem ser importantes para os nossos objetivos a nível local. E este é também um desafio
que se coloca muito forte hoje aos nossos territórios do interior. Temos hoje novos mecanismos, como são as comunidades intermunicipais, que são, no fundo, uma forma de governança supramunicipal, que é um mecanismo que penso que ainda está a ser posto à prova, que está ainda em desenvolvimento, mas que pode ser bastante importante para o futuro dos territórios do interior e não só. Finalmente, finalmente ainda não, mas uma terceira reflexão tem a ver mais com o papel que o Sr. Presidente há pouco já referiu, a importância que as instituições de ensino superior, universidades, institutos politécnicos podem ter no desenvolvimento dos territórios e também no apoio ao próprio planeamento. Nós, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em sede do nosso plano estratégico, porque temos também um plano estratégico para o período de 2013, foi elaborado em 2013 até 2017, nós temos um compromisso com a região onde estamos inseridos, embora a universidade seja universal, mas temos um compromisso com esta região onde estamos. Temos também uma assunção de que o desenvolvimento é um processo complexo, multidimensional, e temos também a convicção de que o trabalho do aprofundamento de uma cultura de trabalho colaborativo com todos os atores da região. E, nesse sentido, estamos empenhados com o Instituto Politécnico de Bragança, com o Instituto Politécnico de Viseu, com as 3 comunidades intermunicipais aqui da região, com as associações empresariais dos distritos de Vila Real, de Chaves, os distritos de Vila Real e Bragança e também de Chaves, na construção de um programa, de uma agenda de desenvolvimento que seja transversal a toda a região e que possa também dar um contributo para o seu desenvolvimento. E esta construção desta agenda resulta de uma carta de compromissos que foi assinada no verão, em altura de junho, julho, já não me lembro exatamente, por estas instituições que eu aqui referi, e estamos agora num processo de debate e também num processo de futuro alargamento à região e a outros atores da região para que possam também dar a sua perspectiva para a construção deste programa. Terminava, não sei se já me fizeram ali um sinal a dizer que já estava a passar das marcas, para dizer que os territórios, qualquer território, seja ele no interior, no litoral, são uma construção que resulta do nosso envolvimento, da nossa capacidade de agência, da nossa capacidade de nos articularmos, de imaginarmos, de criarmos. Obviamente não é uma construção fechada sobre o território em si mesmo, é uma construção aberta, com muitas outras influências. Nós podemos construir, quem diz nós, a Comissão de Coordenação, o Governo, um município qualquer, podemos construir planos muito bonitos, podemos ter programas que consideramos muito relevantes, mas, na verdade, o fundamental naquilo que acontecerá com estes programas é a forma como eles são agarrados, como eles são apropriados pelos atores que estão ligados ao território. O que é fundamental é a forma como as organizações, e como por organizações eu estou a pensar pelas escolas, pelas associações, por todo o tipo de organizações que possam existir nesse território, a forma como eles agarram esses planos, como eles os transformam e através deles conseguem também transformar os seus próprios territórios e torná-los em sítios mais bonitos, mais felizes, com mais qualidade para podermos viver. Por isso é importante nós estarmos aqui a debater estas coisas e felicito novamente a organização. Muito obrigado. Pedi-lhe que se sentasse um bocadinho para podermos conversar um bocadinho sobre o que acabou de dizer, também aqui na perspectiva de podermos tornar isto mais uma discussão e menos só apresentações. Fala-se muito, e é o que nos traz aqui das discussões à volta do planeamento, e se fazemos ou não planeamento, e se fazemos planeamento bem ou planeamento mal. E eu acho que uma das principais questões que temos que colocar é quem é que tem que ser o responsável
por esse planeamento? Isto é, a responsabilidade desse planeamento tem que estar ao nível do município, tem que estar ao nível da comunidade intermunicipal, tem que estar ao nível da Comissão de Desenvolvimento Regional. De que forma é que nós garantimos que há aqui um organismo que está a liderar o processo de planeamento para esta dada região? Bem, não é fácil responder, porque na verdade nós aqui cruzam-se, em qualquer local cruzam-se escalas muito diversas, não é? Nós, por exemplo, agora temos um novo quadro, este novo quadro comunitário, não é? Que resulta de um exercício feito a nível da União Europeia, com a participação dos Estados-membros. No fundo, é um quadro de referência, como se costuma dizer, como se chamava, aliás, o anterior, era o CREN. É um quadro de referência que resulta de um trabalho de planeamento e que tem uma visão subjacente, não é? Para toda a comunidade. Agora, esse é um nível, mas os municípios, o município, não conheço por dentro o funcionamento dos municípios, mas os municípios também têm o desafio de também pensar o próprio município, têm também, quando tivemos eleições locais, não há muito tempo, há um ano e pouco, não sei exatamente, mas quando se apresentaram candidaturas, essas candidaturas também resultaram, de alguma forma, de um pensamento sobre o município. Também têm subjacente alguma forma de planeamento, de pensar aquele território. As comunidades intermunicipais estão agora a fazer um trabalho de preparação de um plano estratégico. Daquilo que eu tenho acompanhado e percebido, essas comunidades, ao fazerem esse trabalho, normalmente tem sido feito por empresas. Eu aqui eu acho que é pena que as comunidades intermunicipais, não tenham as suas próprias equipas de trabalho e que não consigam mobilizar os seus próprios recursos e que tenham que ir contratar empresas para fazerem os planos estratégicos. Não estou a dizer mal das empresas, mas porque elas existem e têm que fazer o seu trabalho e têm que sobreviver. Mas quando isso acontece, frequentemente os planos, por vezes, são decalques de outros planos e, portanto, há aqui um processo de reprodução de planos estratégicos que muitas vezes não traduz aquele processo que eu há pouco referi, aquele processo de interação, de participação local, mas as comunidades municipais também estão a fazer esse plano e, ao estarem a fazer, estão a procurar cruzá-lo com aquilo que foi a própria reflexão, o que está nos planos da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte, que, por sua vez, também tem em conta o quadro. Estão a ver, há aqui uma interligação entre tudo isto. Mas eu julgo que, a nível local, o grande desafio é nós conseguirmos dar esse salto de planos para planos que são mais vividos pela própria comunidade e que podem traduzir um compromisso maior da comunidade. E quando estou a falar de comunidade, estou a falar das organizações, das escolas, das instituições, das associações, etc., dos municípios no seu conjunto. Esse é o grande desafio, não é? Mas não tenho uma resposta muito simples para a sua pergunta, que era um pouco complexa. Nós estamos também a receber algumas questões de quem vai acompanhando a sessão e tenho aqui uma da Catarina Silva, que nos pergunta, que a certa altura disse durante a sua intervenção, que há desafios e progressos que podem ser feitos por todos. E a pergunta é, como é que todos, isto é, nós, a população, podemos estar envolvidos no processo de planeamento que normalmente é feito por organismos públicos? Isso vai um pouco da própria capacidade criativa de quem faz o planeamento, não é? Eu ainda hoje, nem de propósito, recebi um documento, não sei se o coloquei aqui na pasta ou se coloquei noutro sítio qualquer, mas recebi um documento de um projeto que se chama Portugal Participa e que fez um levantamento a nível nacional de largas dezenas, ou talvez mais de uma centena, de iniciativas em todo o país, não é?
de iniciativas que são participadas, em que há uma participação da comunidade. Essa participação da comunidade pode ser feita de uma forma mais direta. Falo aqui de um exemplo que hoje é muito comum e que vem inspirado, aliás, do Brasil, que são os orçamentos participativos. Os orçamentos participativos podem ser construídos até de formas de participação mais ou menos direta, se forem um pouco menos direta, através de associações, de grupos que se podem constituir, de instituições que existem na comunidade, como eu há pouco já referi, as próprias escolas, as associações culturais, as associações de desenvolvimento. Portanto, outros espaços onde os cidadãos hoje se organizam, não é? Todos nós fazemos parte da associação XYZ e, portanto, podem ser veículos de participação, mas eu tenho também visto há fóruns comunitários, há presidências abertas, muitos municípios. Lembro, por exemplo, em Vila Real, o município de Vila Real, o Executivo tem feito reuniões descentralizadas em todas as juntas de freguesia. Isso penso que hoje é já muito comum, para estar mais próximo dos municípios, para os ouvir. Portanto, há múltiplas formas, estão um pouco dependentes da criatividade de quem promove o planeamento, não é?